paz, irmãos, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do nosso estudo da armadura de Deus. E eu gostaria de começar esta parte 2 lendo 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus. E se você não assistiu a parte 1, eu peço que você assista a parte 1, porque esta é uma continuação. Então, volte na parte 1, veja, pegue os detalhes, porque assim você terá acréscimos na sua edificação e na sua vida com Deus. E 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5 vai dizer: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sofismas são enganos. Então, as armas da nossa milícia, as armas para a nossa luta, elas não são carnais. Nós andamos na carne, vivemos nesse mundo, usamos das coisas dele, mas devemos ter total consciência que não somos desse mundo. Devemos ter consciência que para este mundo, todo aquele que morreu em Cristo e nasceu para uma nova vida em Cristo Jesus, ele é forasteiro e peregrino, aguardando a verdadeira pátria que é no céu. Como o apóstolo Paulo diz, que a nossa mãe é a Jerusalém de cima. Como ele também diz em Filipenses, que a nossa pátria está no céu. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, que para esta terra somos forasteiros e peregrinos. Então, quando nós não compreendemos que a nossa pátria não é terrena, mas sim celeste, é porque verdadeiramente não nascemos de novo, ou ainda não aprendemos sobre isso e estamos lutando segundo a carne, estamos nos aperfeiçoando em coisas carnais, querendo conquistar tudo com a força do braço, como temos visto nas manifestações, porque nessas manifestações está ficando claro para muitas pessoas de que os cristãos eles estão querendo conquistar, estão querendo mudar as coisas na força do braço, colocando a camisa do Brasil e indo para as ruas fazer manifestações, e não, como a Bíblia diz, vestindo pano de saco, vestes de humilhação, dobrando seus joelhos, se convertendo dos maus caminhos e se humilhando perante Deus, para que o favor de Deus possa vir sobre a nossa vida. Porque essa é a atitude que um cristão deve tomar.
cristão ele não deve querer conquistar com o seu braço, até porque a palavra do Senhor nos diz que maldito é o homem que faz da carne mortal o seu braço, maldito o homem que confia na força do braço e não coloca a sua confiança em Deus. Este homem é como o arbusto no deserto. Isso está em Jeremias, no capítulo 17. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos que claramente nos mostram que está próxima a vinda de Jesus. Sempre ouvimos falar de Mateus 24, princípio das dores, grande tribulação, mas agora que as pessoas estão com medo que com este governo que entrar venha um tempo de muita angústia sobre o Brasil e perseguição, as pessoas estão querendo mudar isso com a força do braço, querendo se aperfeiçoar na carne para mudar a situação e não buscar de joelhos perante Deus. Lembra-se no capítulo 4 de Daniel, quando Deus deu um sonho a Nabucodonosor, que ele ficaria como um animal por 7 anos? Daniel ele deu um conselho a Nabucodonosor dizendo: põe termo aos seus pecados, põe fim aos seus pecados, faz justiça e usa de misericórdia. Pode ser que assim se prolongue a sua tranquilidade. Então, irmãos, nós sabemos que nenhuma oração, nenhuma ação do homem vai impedir as profecias de se cumprirem. É claro que eu também, pelo que eu entendo da palavra, ainda não está no tempo de começar a grande tribulação. Porém, irmãos, nós sabemos que quando uma nação ela faz o que é mal perante Deus, vem castigo sobre ela. E essa nação, o castigo que vem sobre ela é para que ela se arrependa. A nação brasileira está mostrando toda a sua idolatria. Por que está mostrando toda a sua idolatria? Porque tem vídeos até mesmo de pessoas clamando a um general que ele os livre do mal. Isso é idolatria, clamar a um homem ao invés de clamar a Deus. E nas ruas, por que não se arrependem? Por que não se convertem ao Senhor? Por que não deixam os maus caminhos? E ainda quando escutam pessoas que pregam que pode vir o castigo por todo esse mal, toda essa idolatria que tem acontecido no Brasil, e isso há muito tempo, e não só a idolatria, muitos outros males têm acontecido não só no Brasil, mas nas nações. E castigo virá sobre todas as nações. Leia Jeremias 25, que você vai ver. Todas as nações serão castigadas por causa que elas estão provocando a ira de Deus. Estão desviando os ouvidos de ouvir a lei de Deus. Querem andar segundo o desejo do seu coração. Como diz Isaías 30, elas querem ouvir ilusões, querem que os pregadores só falem aquilo que é agradável. Se aparece alguém dizendo que Deus vai mudar essa situação, logo o povo corre para isso. Mas se aparece alguém dizendo arrepende-se,
para que não venha o castigo sobre a nação, então a pessoa quer chamar até de falso profeta, profeta do caos e muitos outros nomes. Jeremias, ele disse: acaso os profetas que vieram antes de mim não profetizaram guerras e desastres? Eles profetizaram também sobre o milênio do reinado de Cristo, sobre as promessas de restauração. Mas para a geração deles, eles profetizaram punição e castigo, para que o povo pudesse se converter dos seus maus caminhos. Mas as pessoas, elas estão mais pensando em querer continuar vivendo do jeito que estão, levando as coisas de qualquer jeito, andando segundo o desejo do coração, ouvindo profecias agradáveis aos ouvidos, ao invés de aceitar a disciplina do Senhor, se converter dos maus caminhos, deixar as más obras e fazer o que é reto diante de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver que as nossas armas, elas não são carnais. Não é indo para a rua vestindo a camisa do Brasil, não é na força do braço que a situação vai mudar. Porque pode ter certeza que se alguma coisa mudar por causa da ação dessas pessoas, essas pessoas não vão glorificar a Deus pela mudança. Elas vão pegar a glória para si e dizer: viu, se não fosse nós irmos para a rua, as coisas seriam diferentes. Essas pessoas vão se engrandecer diante de Deus. É isso que vai acontecer. Então, no lugar de pensar em vestir uma camisa do Brasil para ir para a manifestação e ficar gritando lá, pense em vestir pano de saco. Em outras palavras, pense em se vestir de humilhação perante Deus. Vestes de humilhação, conversão dos maus caminhos, abandono do pecado e prática da palavra de Deus. Porque é assim que nós devemos andar. Muitas pessoas falam da idolatria pelo catolicismo, por causa das imagens de escultura. Muitos cristãos falam isso, mas não reconhecem a idolatria que estão fazendo a nação brasileira, a pátria brasileira. Até o hino do Brasil, se você reparar na letra dele, é um hino idólatra. Chama o Brasil de pátria idolatrada, de terra adorada. Fala que nenhuma nação se compara ao Brasil entre 1000. Ainda que tivesse 1000, não tem nem 500, mas ainda que tivesse 1000, nenhuma se compara ao Brasil. E exalta o Brasil acima de tudo. Inclusive esse é o bordão, né? Brasil acima de tudo. Aí para falar que Deus está no meio da história, fala Deus acima de todos. Mas quando você vê vídeos da manifestação, igual o que eu vi, onde pessoas estavam clamando em nome da pátria que um homem os livrasse do mal, isso é triste e revoltante. Por causa que não estão clamando no nome de Jesus. Não estão clamando a Deus por misericórdia, mas estão clamando a um homem
em nome da pátria. Então, irmãos, abram os olhos para isso. Quem estiver nesse sono, desperte, porque chegou o tempo de despertar, o tempo de mudar, o tempo de se entregar ao Senhor Jesus de todo o coração, de sair dos enganos, de fugir do engano, de falsa doutrina e vir verdadeiramente para a palavra do Senhor, se revestir das armas espirituais, se aperfeiçoar em Deus e não no mundo, querer entesourar no céu e não no mundo. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O dia mau não é propriamente um dia, mas um período. E pode sim ser um período que você esteja enfrentando de luta, de angústia, de aflição. Mas o dia mau ao qual Paulo realmente se refere é o período da grande tribulação. E somente aqueles que realmente estiverem revestidos de toda a armadura de Deus é que vão resistir a esse tempo. Por isso que vai dizer: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Não existe justiça onde há mentira. A justiça só existe onde há verdade. Se nós olharmos, apertando aqui para pegar outra referência, diz aqui, ó: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aí, isso em Isaías 11:5. Então vê aqui, ó, em Isaías 11:5, está falando que o cinto é a justiça. Já Paulo aqui escreveu que o cinto é a verdade. Será que existe contradição nisso? Não existe nenhuma contradição. Porque para existir a justiça é preciso existir a verdade junto. Não existe justiça sem verdade. Então não tem problema a armadura ela estar em uma parte escrita de um jeito e em outra parte escrita de outro. Inclusive você vai ver em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, falando da couraça da fé. Nós só alcançamos verdadeiramente a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a verdade da palavra de Deus, ela faz com que caminhemos e andemos de forma justa diante dos homens. E andando de forma justa diante dos homens, pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados diante de Deus.
Então vê que não há contradição. E vai continuar dizendo: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, estar preparado, estar capacitado, disposto através do Evangelho, porque o Evangelho é que produz a paz no nosso coração. Então, e é o Evangelho que vai fazer com que nós possamos levar as boas novas àqueles que estão ao redor de nós. Então é essa disposição a estar preparado, pronto para falar de Jesus em todo tempo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então Satanás ele sempre vai estar nos atacando, quando não de um modo, de outro. E a fé ela é um escudo que faz com que a gente venha nos defender de todos os ataques dele. E aí vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, veja que nós devemos nos revestir de todas essas armaduras. O capacete da salvação, o capacete vai na cabeça. E o coração, falando biblicamente, é a nossa mente, o nosso consciente. Então, nós devemos ter a consciência da salvação através do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, o Evangelho genuíno e verdadeiro, e empunhar a espada do Espírito com sabedoria. Porque veja alguns textos aqui que vai dizer sobre a espada do Espírito, que vai ser em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, carne e sangue do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, quem não sabe usar uma espada se machuca com ela. Quando nós não levamos a sério o conhecer a palavra de Deus, nós vamos entender a palavra dele de uma forma errada, interpretar a nossa maneira, querer adaptar ao nosso jeito, para ficar de uma forma que é mais agradável para nós. E não é assim que devemos fazer. Devemos empunhar a espada da maneira correta, utilizá-la da maneira correta, para podermos dar resposta a todos que questionarem a razão da nossa fé, para que possamos, através da palavra, vencer as tentações, para que possamos, através da palavra, vencer todo engano e toda astúcia de Satanás que tenta nos desviar do reto caminho e da prática da verdade e da justiça. E ele continua dizendo: com toda a oração e súplica. Ou seja, essas armas espirituais, elas vão ser conseguidas através da oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra
para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Essa parte, o capítulo 19, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, assim como Paulo pediu à igreja de Éfeso, eu também peço aos irmãos, porque eu também preciso das orações dos irmãos para que a palavra seja posta com sabedoria na minha boca, porque é o Espírito do Senhor que me guia, quem me conduz a dizer. E naquilo que eu estiver errado, eu devo me corrigir e devo aprender cada vez mais com o Senhor e revelar o mistério do Evangelho, porque é através do mistério do Evangelho que nós vamos vencer o mistério da iniquidade que tem atuado no mundo, o espírito do anticristo que tem preparado o mundo para a ocasião do seu aparecimento. Porque o que está detendo o anticristo de se manifestar é justamente o tempo profético do seu aparecimento, como Paulo deixou bem claro em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele diz: agora sabeis o que o detém, para que ele apareça em ocasião própria. Somente na ocasião própria do seu aparecimento é que ele vai se manifestar. Então, irmãos, as armaduras de Deus são através da oração, e elas estão sim conectadas com os 7 Espíritos de Deus em Isaías 11. E nós devemos buscar esse aperfeiçoamento e esse crescimento na graça e conhecimento de Deus, para que possamos estar firmes para o dia da batalha, para o dia mau, para que possamos estar firmes no momento em que essas coisas forem acontecer. Pode ser que o Brasil passe sim por um tempo agora de castigo e punição, para que a igreja venha despertar. Porque se você ver na Bíblia, nunca o povo de Deus atentou para buscar a face do Senhor vivendo em tranquilidade, mas somente vivendo em aflição e angústia. Veja o tempo dos juízes, como que foi. Deus dava um tempo de tranquilidade para o povo se desviava. Deus mandava castigo, o povo se arrependia. E isso foi um ciclo de anos na vida de Israel. E assim também acontece na vida da igreja. O povo realmente só vai atentar e despertar no momento em que o castigo vier. Então clame a Deus, porque não pense que o Brasil ele não pode ser entregue a castigo, porque se o mundo vai ser entregue aos 10 reis e ao anticristo, por que o Brasil não poderia ser entregue à punição e castigo? E isso não é contra a palavra de Deus. Eu não desejo isso. Não desejo que isso aconteça. Mas se isso vier a acontecer, nós devemos estar prontos para permanecer firmes, independente de qual seja a situação,
para estarmos cada vez mais firmados no Senhor. Porque se isso vier, é punição da parte de Deus para que a igreja venha despertar e atentar verdadeiramente para a sua face. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu gravei o vídeo gravando a tela do celular. Você pode deixar no comentário se gostou desse formato, se preferia o antigo que era só foto. Então, se você não é inscrito no canal, também peço por favor que se inscreva. Deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus. E que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo no nome de Jesus. Amém.